Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre o BRICS e a cúpula que estava tendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E vamos entender o porquê Donald Trump não está gostando nem um pouco do BRICS, né? E já fez ameaças a esses países, então tá toda essa questão. Tá? E a gente vai falar sobre isso, também vou trazer a fala do Lula, né? E o que essa fala está influenciando na resposta que o Donald Trump tá tendo, né? Porque na verdade os BRICS hoje para os Estados Unidos representam uma ameaça e representam uma ameaça real, tá? Não porque o bloco queira fazer isso, mas porque isso atrapalha a hegemonia, né? Digamos assim, que quebra a hegemonia dos Estados Unidos, né? Então eu pego aqui um recorte da matéria da Reuters que diz: países do BRICS resistem ao rótulo de anti-americano após a ameaça tarifária do Trump. Né? Então ele está acusando os BRICS a terem políticas anti-americanas. Né? Os países em desenvolvimento que participam da cúpula do BRICS na segunda-feira ignoram a acusação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o bloco é anti-americano, ameaçando com tarifas adicionais de 10%. Então, o Donald Trump já ameaçou que vai impor tarifas a mais de 10% nos países que aderirem, tá, aos BRICS. Vamos entender então quem que forma os BRICS, né? Os BRICS é um grupo econômico e principalmente no início ele foi criado pelo Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, por isso o nome BRICS, né? Porque é um acrônimo das iniciais do nome desses países. Porém, outros países também entraram para fazer parte, né? E é o que é chamado de BRICS Plus ou BRICS+, que é os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia e o Irã. Os BRICS hoje somados equivalem a 36% do PIB mundial, maior que o G7. Os G7 são os 7 maiores países, né? Que no caso é Estados Unidos e boa parte dos países da Europa, Canadá também está no grupo, se eu não me engano, Japão, enfim. Uh, e já e tem uma população de 42% de habitantes do planeta, ou seja, é um contraponto gigantesco aos Estados Unidos, né? E está ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos. Eu vou pegar aqui agora a fala do presidente Lula, tá? Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o Trump ele ameaçou, né? Foi lá no Twitter, fez a ameaça de que iria taxar em 10% a quem se alinhar às políticas do BRICS, que ele diz serem políticas anti-americanas. Em resposta a isso, né, obviamente, a porta-voz da China, eu trouxe aqui da China e da Rússia, disse tarifas não devem ser usadas como instrumento de coerção e pressão, disse Mao Ning, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. Em Pequim, os BRICS defendem uma cooperação vantajosa para todos, acrescentou, e não tem como alvo nenhum país, né? Então é o que todos os países afirmam, né, gente? Os BRICS, ele não é um bloco para ser contra os Estados Unidos e não tem políticas anti-americanas. O que o bloco quer e o que o bloco visa, né, o que o grupo, né, visa é o desenvolvimento do sul global, ou seja, que são os países que são deixados de fora nos organismos internacionais, por exemplo, como o FMI, né, o Banco Internacional, na própria ONU, né, a gente tem os grandes países que têm os poderes de veto, como os Estados Unidos, por exemplo, é um deles e é o grande influenciador desses organismos internacionais e acaba beneficiando somente os países desenvolvidos. E os países não desenvolvidos ou mais pobres assim, né, que estão em desenvolvimento, acabam não tendo uma alternativa. Agora tem, antes não tinha. Agora tem, que é os BRICS, né? E uma das políticas que o BRICS quer adotar é justamente a desdolarização nas transações, né, entre esses países que são membros, que fazem parte do bloco. Ou seja, com essa desdolarização,
o dólar vai despencar e aí os Estados Unidos vai quebrar. E é justamente por isso, né? Porque os Estados Unidos é um país imperialista, é um país que é líder mundial e não vai dar o braço a torcer e vai querer continuar sendo líder mundial. Por isso que eles estão desesperados, porque se isso realmente acontecer, né? Que na verdade já está tudo sendo encaminhado para que aconteça, né? Do não uso do dólar nas negociações. Se eu não me engano, já tem até algumas negociações específicas que já não são mais utilizados o dólar, mas se isso se generalizar, pode quebrar muito os Estados Unidos, né? E aí já era. Bom, e o porta-voz da Rússia diz que a cooperação da Rússia com os BRICS se baseia em uma visão de mundo comum e nunca será direcionada contra terceiros países. Então é isso, né? O que todos afirmam aqui. E quais foram as declarações, né? E principalmente as declarações que foram feitas na cúpula que irritou Donald Trump e irritou os Estados Unidos e por isso que os Estados Unidos está tão preocupados assim com os BRICS e não querem que os BRICS vão para frente, né? O documento expressa apoio a uma reforma abrangente na ONU. Então, o documento final que os BRICS, né, que a cúpula fez ao final, diz isso, uma reforma abrangente na ONU com ênfase em modernização do Conselho de Segurança. O objetivo é torná-lo mais democrático, representativo e eficiente, ampliando a presença de países em desenvolvimento com atenção especial à África, América Latina e Caribe. Né? A declaração também expressa repúdio a ataques contra o Irã, né? Aquele ataque que Israel fez ao Irã, alegando que eles estavam produzindo armas nucleares, né? Ainda que sem apontar diretamente os responsáveis, sem citar os Estados Unidos ou qualquer potência específica, né? Então, repudiaram os ataques, mas não citaram. Defesa do multilateralismo, e aí isso aonde mais atinge os Estados Unidos, né? Porque hoje os Estados Unidos querem fazer acordos bilaterais com todos os países, ou seja, eles não querem dar margem para que os outros países possam negociar entre si. Eles querem ser o único. Bom, nós somos os únicos, nós somos o poderoso e vocês negociem com a gente. Multilateralismo, não, né? Como qualquer país imperialista, né, que é só para si. Os Estados Unidos é um país assim. Então, fortalecimento das instituições multilaterais como a ONU e o respeito ao direito internacional. Rejeição às ações unilaterais como o que enfraquecem o sistema global. O tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi especificamente citado. Mas, né, ali nas entrelinhas, se sabe que está querendo dizer isso. Reforma na governança internacional. Apoio à reforma no Conselho de Segurança da ONU, no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Maior representação de países do Sul Global nessas instituições. E o termo Sul Global se refere aos países em desenvolvimento, né? Localizados principalmente na América Latina, África, Ásia, Oriente Médio. E esses países compartilham desafios como a pobreza, a desigualdade, menor acesso à tecnologia e defendem maior representação nas decisões internacionais, na política global. O Sul Global costuma se opor a países ricos chamados Norte Global, como os Estados Unidos, Canadá e Europa. Não é que se opõem assim gratuitamente, né? É porque esses países querem o desenvolvimento para eles, né? E eles não querem que os países em desenvolvimento ainda cresçam e peguem o mercado deles. É isso que está em jogo, né? Então, eu vou passar aqui para vocês agora a fala do presidente do Brasil, né, do Lula, sobre que ele fez na ONU e por uma dessas falas é o que atinge diretamente Donald Trump e é por isso que ele está todo revoltadinho lá.
Na Conferência de Servilha, encerrada na semana passada, ficou evidente que a Agenda 2030 não recebeu recursos suficientes. As estruturas do Banco Mundial e do FMI sustentam um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo mais desenvolvido. Os fluxos de ajuda internacional caíram e o custo da dívida dos países mais pobres aumentou. O modelo neoliberal aprofunda as desigualdades. 3 mil bilionários ganharam 6 trilhões e 500 bilhões de dólares desde 2015. Justiça tributária e combate à evasão fiscal são fundamentais para consolidar estratégias de crescimento inclusivas e sustentáveis, próprias para o século XXI. A declaração do BRICS, em apoio à negociação de uma convenção quadro da ONU sobre cooperação tributária internacional, é um marco. Através da visão sobre reforma do FMI, vamos engajar mais países na 17ª revisão geral de cotas no fundo. O Brasil apoia um processo de realinhamento de cotas inclusivo com fórmula de cálculo simples, equilibrada e transparente. Mesmo nos termos atuais, as distorções são inegáveis. Para fazer jus ao nosso peso econômico, o poder de voto dos membros dos BRICS no FMI deveria corresponder pelo menos a 25% e não aos 18% que detemos atualmente. Onde os arranjos desenhados do pós-guerra insistem em falhar, o novo Banco do Desenvolvimento dá uma lição de governança. O ingresso da Argélia e o processo de adesão da Colômbia, o Bequistão, o Peru e todos os demais que a companheira Dilma Rousseff anunciou, atestam a capacidade do banco de oferecer financiamento para a transição justa e soberana. Enquanto o unilateralismo cria barreiras ao comércio, nosso bloco trabalha por sistemas de pagamento transfronteiriços mais rápidos, baratos e seguros. Isso vai intensificar nosso fluxo de comércio e serviço. A reforma da Organização Mundial do Comércio é outro eixo de ação imprescindível e urgente. Sua paralisia e o recrudescimento do protecionismo criam uma situação de assimetria insustentável para os países em desenvolvimento. Não será possível restabelecer a confiança no OMC sem promover um equilíbrio justo de obrigações e direitos que reflita adequadamente os interesses de todos os seus membros. Precisamos destravar as negociações agrícolas e estabelecer um novo pacto sobre o comércio e clima que distinga políticas ambientais legítimas de protecionismo disfarçado. Então é isso, né, gente? É sobre isso. É isso que o presidente Lula acabou de falar, né, sobre uma maior participação desses países no FMI, um maior poder, né, de voz, porque hoje em dia quem tem o poder de voz é os Estados Unidos e os países ricos, membros do G7, que tem o poder de veto, né, na ONU também. E muitas vezes as decisões ou as vontades dos países em desenvolvimento ficam para trás por conta disso. Né? Então, os BRICS também é esse contraponto. Né? Ele contrapõe essa hegemonia dos Estados Unidos, mas não é em si um bloco que tem isso como objetivo final. Né? Não é fazer o contraponto ou ser anti-americano. Não é esse o papel do bloco. O papel do bloco é ter, sim, dar assistência para os seus próprios países. E, inclusive, a gente tem também, né, os BRICS também têm o seu próprio banco, né, que é o Banco dos BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Né, e o banco, o que ele faz? Né? Assim como o FMI, ele empresta dinheiro para os seus países membros, né, para os países que fazem parte do bloco, e para que eles possam financiar infraestrutura em seus países, portos, parte elétrica, saneamento básico, educação, mobilidade pública, enfim, diversos projetos, né, que esses países precisam e dessa forma possam se desenvolver também e trazer o desenvolvimento.
né? Só que isso, obviamente, fere os interesses dos Estados Unidos, né? E eles não vão sossegar. Inclusive, essa foi uma fala do Donald Trump e vamos ver como é que isso vai repercutir depois, que provavelmente isso não fique somente nessa fala. A gente não sabe se ele realmente vai colocar essas tarifas como ele está falando, porque ele fala, depois ele volta atrás. O... Ele já está até tentando interferir aqui nas eleições do Brasil, né? Já falou que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo sistema judiciário brasileiro, deu uma fala assim, mais ou menos nesse sentido, que foi algo muito ruim, inclusive foi hoje à tarde que ele falou isso. E em resposta, o Lula, né, estava lá dando uma entrevista, foi perguntado sobre isso por uma repórter, por uma jornalista, e ele respondeu dizendo que quem manda no Brasil é o povo brasileiro, né? E que o Donald Trump não deveria estar se metendo nisso, que ele deveria estar se metendo na sua própria casa, né? No seu próprio problema. E de fato, eu achei uma fala muito acertada do Lula ter falado isso, porque o Donald Trump não tem que se meter aqui. E agora, justamente, a gente vai ter que ficar de olho, porque uma das coisas que eles vão querer fazer, né, é justamente se intrometer na política brasileira, se intrometer na política dos outros países também que fazem parte dos BRICS, porque eles não querem, né, que os BRICS cresçam, que os BRICS prosperem. Mas é isso. Em relação à taxação, vamos ver se vai vir mesmo, quais vão ser os próximos passos, mas que o Trump não está nada contente com isso, né? E o alto escalão dos Estados Unidos, isso é nítido da gente ver. Mas é algo muito importante para o Brasil e para o mundo, os BRICS. Eu espero que não consigam, né, derrubar o bloco. Acredito que não vão conseguir mesmo, e é isso. Bom, escreva aí nos comentários o que você acha dos BRICS, o que você acha que se ele vai fazer essa taxação que ele está falando, o Trump, se não, quais vão ser os rumos daqui para frente. E se você gosta de tipos de conteúdos como esse, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre trago esses vídeos, essas análises. Então é isso, tchau, tchau e até o próximo vídeo.